E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e finalmente dando continuidade a essa série de vídeos que eu tenho feito em relação ao problema problema da mochila. Né? É um problema muito popular em ciência da computação, muito discutido. Ele representa uma série de outros problemas aonde queremos escolher entre um grupo de opções aí quais que maximizam os nossos objetivos. A gente pode usar uma estratégia do tipo para o mercado de ações, para, não sei, talvez problemas de montagem de horário, né? Acho que dá para fazer alguns paralelos nesse sentido. No caso, tudo é representado de uma maneira muito simples, igual eu falei nos outros vídeos. Você tem uma mochila e você quer guardar itens numa mochila, lembrando que esses itens eles têm um valor, né? Então eles valem alguma coisa financeiramente ou coisa do tipo, só que não tem como você guardar todos na mochila, pois eles têm um peso e a mochila não consegue carregar todos. Então eu tenho que escolher os itens que cabem na mochila, mas que maximizam esse valor aí ao máximo. Eu apresentei esse problema num vídeo, vou botar todos na descrição aí. Eu mostrei já em 2 vídeos diferentes 2 formas de resolver esse problema. Entretanto, uma é muito ruim, muito mal implementada, porém, para o programador que está escrevendo o código não é muito difícil, né? É até rápido escrever um código do tipo, mas é um código muito lento que estoura a memória do computador muito rapidamente à medida que o número de itens na mochila aumenta. Aí no vídeo anterior a esse eu apresentei o algoritmo recursivo que usa divisão e conquista, que é uma implementação melhor, porém ainda muito ruim. Para vocês terem uma ideia, eu até fiz uma postagem na comunidade aqui do canal, onde eu coloquei, se eu não me engano, uma mochila com 30 itens sorteados de qualquer peso e qualquer valor. E o que aconteceu? Quando eu implementei o algoritmo recursivo, ele foi muito lento. Tão lento que, se eu não me engano, com os 30 itens para tentar inserir na mochila que eu falei, eu acho que o algoritmo levou 7 minutos, 6 minutos, algo assim. Eu vou até deixar esse texto, essa postagem que eu fiz na comunidade aí do canal, para vocês verem o tempo exato. Enquanto a implementação usando programação dinâmica, que é o foco desse vídeo de agora, levou 2 segundos. Né? Por que a programação dinâmica foi assim tão melhor se ambas as estratégias se baseiam no mesmo princípio, que é resolver problemas menores a partir de problemas maiores? É isso que eu vou discutir com vocês. Eu vou pegar aqui um exemplo muito simples da programação dinâmica, quer dizer, um exemplo muito simples de mochila que só com 3 itens para exemplificar para vocês como a programação dinâmica funciona, até para comparar com o vídeo anterior, onde a gente aplicou a divisão e conquista. E vamos entender a fundo essa estratégia por meio desse exemplo, pois nas aulas de projeto e algoritmos que a gente costuma ter na faculdade, esse conteúdo acaba ficando um pouco abstrato de entender, um pouco complexo, e eu espero que por esse esquema de quadro, igual a gente está fazendo aqui, fique mais intuitivo e mais fácil de entender. Bom, o algoritmo, dos elementos que vocês estão vendo aqui na tela, um que eu acho essencial é esse daqui. Aqui a gente tem a representação numérica dos nossos itens, né? Aqui são Aqui são as representações, os valores referentes ao item 0. Esse 60 é o valor do item 0. Então o item 0 vale 60. Pode ser 60 reais, 60 dólares, enfim, qualquer unidade que representa valor. Enquanto esse 1 aqui representa o peso do item 0. Ou seja, pode ser quilos, enfim, é alguma unidade que restringe o que pode caber na mochila. E assim sucessivamente, né? No caso do item 1, você tem
valor 60 aqui e 2 unidades de peso. Então, o item 1 vale mais e, ao mesmo tempo, ele pesa o dobro do item 0. Só que uma coisa que é importante a gente entender aqui é que nossa mochila tem uma capacidade qualquer que pode ser, por exemplo, 5, né? Ah, Lucas, mas toda vez que eu rodar o algoritmo vai ser sempre esses valores? Pois então, não. Eu quero que a gente estabeleça uma estratégia, um algoritmo que funcione para itens de qualquer valor, itens de qualquer peso, mochilas de qualquer capacidade, inclusive pode ser 3 itens, 10 itens, 20 itens, 30 itens, 100 itens, né? Quanto mais itens eu conseguir resolver com essa estratégia, melhor. Mas eu vou usar esse exemplo aqui que eu já estou usando dos outros vídeos, porque eu acho eles mais didáticos, mais pertinentes aí para a gente entender. Bom, aqui está o nosso algoritmo, né? Eu estou mexendo ele aqui. E é justamente esse algoritmo aqui que nós vamos executar, que ele implementa de uma das maneiras mais simplificadas possíveis esse algoritmo. É até importante você ter domínio sobre a programação dinâmica, pois todo problema que envolve um conjunto de dados grande, que você quer dividir em partes, escolher qual a melhor opção, enfim, uma série de situações do cotidiano, você pode ter uma implementação muito eficiente por meio da técnica da programação dinâmica. Então vamos lá, tudo começa nessa linha aqui. Eu vou criar uma matriz K 2D, ela tem dimensão n mais 1 e max cap mais 1. O que são esses valores, né? Até antes disso, acho que é bom comentar os parâmetros aqui. O algoritmo de programação dinâmica, ele tem esses parâmetros aqui que vocês podem ver. O V, que é justamente o valor de cada item, é um vetor contendo o valor de cada item. O P, que é um vetor que armazena o peso de cada item, né? Simples assim. O max cap, que eu chamei aí, que é a capacidade máxima da mochila, quantas unidades de peso a minha mochila carrega. E finalmente o N, que é o total de itens que essa mochila aí idealmente deveria carregar. Então eu começo criando uma matriz vazia, sem nada dentro, com 2 dimensões. Uma dimensão é a quantidade de itens mais 1, e a outra dimensão é a capacidade máxima da mochila mais 1, né? Essa matriz está representada aí na imagem, como vocês podem ver, é essa matriz aqui. Lembrando que, como eu falei para vocês, esse cara aqui é o eixo X e esse cara aqui é o eixo Y, né? Então, esse cara aqui é o meu eixo X e esse cara aqui embaixo é o meu eixo Y. E o que significa esses caras? O eixo X, ele representa quantos itens eu estou analisando para tentar inserir na minha mochila até aquele momento. Então, por exemplo, aqui você tem 0 itens a tentar inserir num determinado momento. Nesse ponto você tem 1 item a tentar inserir num determinado momento, o item 0. Aqui você tem 2 itens a tentar inserir num determinado momento, os itens 0 e 1, e por aí vai. Da mesma forma aqui, você está considerando usar a princípio 0 unidades de peso da capacidade da sua mochila. Se você está analisando essa linha aqui, você está tentando utilizar, melhor dizendo, você está tentando utilizar uma unidade de peso da capacidade da sua mochila. Lembrando que a sua mochila tem capacidade 5 nesse exemplo. Então, se a capacidade da sua mochila aumenta, o número de linhas dessa matriz também aumenta. E se o número de itens aumenta, o eixo X dessa matriz também aumenta. Então, num primeiro momento, nosso esforço é esse, criar essa matriz. Lembrando, novamente, aí vou repetir porque isso é bem importante. Esse eixo X aqui refere-se aos itens que a gente está tentando inserir na mochila, enquanto esse aqui é o eixo Y, que é a capacidade que você está tentando ocupar da sua mochila até o momento. Aí observa uma coisa interessante que eu acho fundamental. O algoritmo de programação dinâmica,
O objetivo dele é preencher essa matriz toda. E observa que quando a gente preenche esse último quadrinho aqui, esse último espaço, significa que esse último espaço que eu marquei aqui tenta inserir todos os itens, então analisa todos os 3 itens e também ocupa todas as 5 unidades de peso da sua mochila, a capacidade máxima da sua mochila. Então, se a gente consegue analisar todos os itens e considerar toda a capacidade da sua mochila, se a gente faz as duas coisas, consequentemente resolvemos o problema. Então, o nosso objetivo com a programação dinâmica é preencher esse campo vermelho aqui. E é isso que vamos fazer ao longo da execução desse algoritmo. Então, vamos começar a rodar o algoritmo. Tudo começa nessa linha aqui. A gente vai ter um for com o i variando de 0 até n-1, né? Então, o nosso i aqui começa valendo 0. Tudo começa assim, com o nosso i valendo 0. E aí, a gente está nesse for aqui agora, aonde essa variável aí que eu chamei de cap também começa valendo 0 e o for vai variar até max cap. O for começa valendo, o cap começa valendo 0, vai até atingir cap, totalizando max cap mais uma iterações. O que significa essa variável i, essa variável cap? Essa variável i vai considerar todos os itens que eu estou analisando para tentar inserir na mochila. Enquanto o cap tenta resolver o problema, né, de inserir, de ocupar 0 unidades de peso da minha mochila, 1 unidade de peso da minha mochila, 2 e por aí vai. Então a gente está resolvendo o problema aos poucos também. Também é, de certa forma, uma divisão e conquista, né? Pois você está tentando resolver o problema de inserir um item de cada vez e ocupar a sua mochila partes de cada vez. Então eu estou nessa linha aqui agora e eu pergunto, o meu i é igual a 0 ou o meu cap é igual a 0? A gente descobre que ambos são igual a 0. Então eu vou entrar nesse if e, consequentemente, eu vou preencher a posição i cap da minha mochila com 0. E o que é a posição i cap da minha matriz K? Ora, meu K, se o i é 0 e o meu cap também é 0, logo, essa posição 0 e 0 aqui vai receber 0. Aí vamos entender. O que está sendo preenchido dentro dessa matriz é o máximo de valor que eu consigo para aquela determinada quantidade de itens i que eu estou analisando e capacidade cap da minha mochila até aquele momento. Faz bastante sentido eu dizer que se eu não estou considerando item nenhum, estou considerando 0 itens. Então eu estou considerando 0 itens e ao mesmo tempo eu estou tentando usar 0 de peso da minha mochila, o máximo de valor que os meus itens vão ter é 0 também, pois eu não inseri nada. Eu não estou analisando item nenhum e eu não estou querendo utilizar capacidade nenhuma da minha mochila. Então não sobra nada, o valor total de coisas que eu consigo inserir na minha mochila é 0. Então é isso que eu preenchi e a ideia é eu ir preenchendo minha mochila aí aos poucos. Bom, agora eu continuo a próxima iteração desse for de dentro. Eu preciso iterar todos os passos do meu for de dentro antes de me preocupar com o for de fora de novo. Então, quando eu estou nesse for, o meu i continua valendo 0, só que agora a capacidade da minha mochila mudou para 1. E o que significa o meu i ser 0 e o meu cap ser 1? Significa que, analisando 0 itens, eu vejo que máximo de valor eu consigo conseguir usando 1 unidade de capacidade de peso da minha mochila. Aí vamos olhar agora dentro do for, aqui especificamente no if. Aqui novamente eu vou avaliar se o meu i é igual a 0 ou o meu cap é 0. Um dos dois precisa ser verdadeiro para eu entrar nesse if. E como vocês podem ver, o cap não é 0, mas o meu i é 0. Logo, eu entro de novo nesse if e vou executar essa linha aqui.
E nessa linha, o que vai acontecer? Nessa situação, o meu i continua valendo 0, só que o meu cap aumentou uma unidade, foi para 1. Só que eu vou armazenar na posição i igual a 0 e cap igual a 1, o valor máximo que eu consigo, que continua sendo 0. Então, no meu i valendo 0 aqui, né? E o meu cap aqui 1, aqui eu vou preencher 0. Isso significa que se eu tentar usar uma unidade de peso da minha mochila, mas sem considerar item nenhum, continua valendo 0. O valor máximo que eu consigo extrair daí continua sendo 0, né? Então, continua não sendo muito vantajoso. Nem preciso dizer que na próxima iteração do cap aqui, a gente vai ter algo parecido. A única diferença é que o meu i aqui vai continuar valendo 0, mas a diferença mesmo é que o meu cap agora vai passar a ser 2. E, obviamente, como a gente pode observar, novamente, o i continua valendo 0, logo, o meu k, com o i valendo 0 e o meu cap valendo 2, novamente eu vou ter 0 aí. E aí emerge um padrão meio evidente, né? Acho que você não precisa ser um gênio da programação para perceber que se eu não estou tentando inserir item nenhum, ou seja, se eu não estou levando em conta item nenhum, o máximo de valor que eu vou ter nessa mochila aí vai ser sempre 0, pois se eu não estou considerando item nenhum, não há como o valor ser maior do que 0. Então, eu vou executar as próximas linhas e aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 também. E nessa última iteração, eu vou ter terminado aí de fazer tudo que eu poderia fazer com o meu cap. Então, se eu voltar no algoritmo aqui, eu iterei o máximo que podia nesse for cap aí que vocês estão vendo, né? Esse cara, eu terminei, eu atingi a iteração máxima, e aí eu volto para o for de cima, onde o i que valia 0 passa a valer 1. Então agora eu tenho uma situação que o meu i vale 1, e como eu entrei no cap de novo, o cap volta a ser 0. Então, como eu dizia, a gente vai ver o efeito que esse i igual a 1 e cap igual a 0 vai ter no nosso código. Aí eu voltei aqui a olhar o código, eu vou novamente ver se o meu i é igual a 0 ou se o meu cap é igual a 0. No caso, o i é diferente de 0, mas o meu cap continua sendo 0. Logo, vai ser parecido. O meu k aqui, o meu i vale 1 e o meu cap vale 0. E esse cara vai ser 0. O que isso significa? Eu vou preencher 0 aqui na matriz. Eu até não mencionei isso, mas quando a gente fala dessa matriz, é onde a gente vai preenchendo as informações no contexto da programação dinâmica, esse cara é a tabela, né? O que significa esse valor que eu acabei de colocar? Ele significa que agora eu estou tentando inserir um item dentro da mochila. É o que essa coluna me diz. Nessa coluna, estamos tentando efetivamente introduzir aquele item 0. Aquele item 0 que não sei se vocês lembram. Esse item 0 aqui, ó, que tem justamente valor 60 e peso 1. Então, a gente está nessa coluna efetivamente tentando introduzir esse cara. O problema é que a gente, nessa iteração, a gente tentou inserir esse elemento 0, né, esse elemento 0, usando 0 unidades de peso da minha mochila. Não tem como, esse cara vai dar 0 novamente. Então, a gente continua tendo o mesmo problema, mas eu acho que na próxima iteração a gente vai ter mais sorte, porque agora o nosso i vale 1 e o cap vale 1. Será que finalmente vamos escapar desse if enjoado? Eu estou nessa linha aqui agora. Meu i é igual a 0? Não, meu i é 1. Meu cap é 0? Não, meu cap é 1. Logo, finalmente não vamos entrar mais nesse if enjoado e vamos finalmente testar uma coisa diferente, que é esse elif ali. Vamos testar esse elif aqui e ver se isso é verdade. Então, o que a gente vai testar ali nesse elif? Vamos ver. Nesse elif,
eu quero ver se o peso do item I-1, o peso do I-1 vai ser 0, é menor do que essa capacidade que eu estou analisando no momento. E vamos dar nome aos bois. Né? Aquele I que está ali é 1. Então eu quero saber se o peso do item 0, o peso do item 0 é justamente 1, é menor do que a capacidade que eu estou analisando no momento, que é 1. Então, pergunto para vocês, 1 é menor que 1? 1 menor que 1 é falso. Né? 1 menor que 1 é falso. Então é uma pena. A gente não vai entrar nesse elif aí novamente. O que significa até esse elif ali na verdade? Ele quer saber se aquele item ele tem capacidade de ser inserido na mochila. Mas é meio que aos poucos, não sei se vocês estão percebendo isso, é aos poucos. Primeiro eu vejo se tem como eu colocar um item na mochila considerando que vai ter uma unidade só de peso. Ah, só posso botar item de peso 1. Agora eu posso botar itens com peso até 2, depois até 3, até 4. Né? Você vai aos poucos abrindo a porteira aí para saber o que você pode ou não pode fazer. Nesse momento não pode nada, pois... Aliás, minto, eu posso sim. Eu posso sim, na verdade, olha aqui, é menor igual. Ai, ai, ai. É menor igual. Menor igual pode. Então sim, esse cara pode ser inserido na mochila. Então, acho que já deve ter ficado claro isso. Quando o item ele tem um peso que é igual ou menor do que a capacidade da mochila até o momento, eu vou liberando a capacidade da minha mochila aos poucos, de 1 para 2, para 3, para 4 e por aí vai. Nesse momento dá, porque o meu item tem peso 1 e minha mochila está permitindo, no máximo, o espaço de 1. Então sim, eu entro nesse elif. Eu entro nesse elif quando o item que eu estou tentando inserir, ele cabe na minha mochila naquele momento. E aí, é até parecido com o algoritmo de divisão e conquista que a gente tem antes, eu tenho que ver qual possibilidade é máxima aqui, se é essa ou se é essa aqui. Eu tenho que ver esses dois valores aí e descobrir qual que é o maior. Vamos olhar. Então, a primeira possibilidade aí é ver I-1. Não vou nem perder tempo porque o meu I é 1. Então, V 1 menos 1, o meu V0 mais... Aí vamos entender essas coisas que estão acontecendo aqui. Agora eu vou pegar um valor de K. K. I menos 1. I menos 1, a gente viu que o I é 1, né? Tá aqui. Então, K0. Aí, CAP. CAP é a minha capacidade até o momento que é 1. Então, 1 menos o peso do item I menos 1. O I menos 1 a gente viu aqui que é igual a 1, né? Pegando ali de cima. Então, vai ser 1 menos 1, que, né? Vamos direto ao ponto. K00. O que diabos é isso aí? V0. Como a gente pode até olhar na tabela aqui mais para cima. V0 é 60. V0 é 60. Então, a gente vai olhar. 60 mais K00. O que é K00? K00 é a capacidade, é o valor que eu consigo obter no máximo se eu não usar nenhuma unidade de peso da minha mochila e não tentar inserir item algum. Então vai ser 60 mais 0. Mas não só isso, eu tenho que considerar esse cara azul aqui dos dois, saber qual que é o valor maior. K, I menos 1 a gente já sabe que o I é 0 e o CAP é 0. Então K00, a gente acabou de ver, é 0 também. Então eu tenho que saber desses dois aqui qual que é o máximo. Se é 60 ou se é 0. Qual valor é maior, 60 ou 0? É 60. Então, o nosso K e cap, lembrando que o meu I é 1 e meu cap é 1, ele vai receber esse 60 aqui. Logo, eu volto aqui para a minha matriz K e eu preencho 60. Qual que é o significado disso? O significado disso é, se eu estou considerando
vou pegar uma outra cor aqui. Se eu estou considerando usar uma unidade de peso na minha mochila e eu estou avaliando apenas um item, que é o item que tem peso 1, o máximo que eu consigo aí obter de valor dentro dessa mochila é 60, pois eu só posso usar uma unidade de peso na minha mochila. E ao mesmo tempo eu só posso tentar inserir um item, que é o primeiro item, o item 0, cujo peso também é 1. Então o máximo de possibilidade que eu consigo aí é 60, eu não consigo obter outra coisa melhor. Só tem um item aí que tem peso 1 que eu consigo inserir e o valor dele é 60. Então, na nossa tabela aí, então não sei se vocês estão percebendo isso, mas a gente está resolvendo o nosso problema da mochila aos poucos. Enquanto o problema de divisão e conquista, o problema recursivo, ele resolve de cima para baixo, ou seja, da capacidade máxima da minha mochila e todos os itens para baixo, a gente faz ao contrário, a gente resolve analisando poucos itens primeiro e aumentando gradativamente o peso da mochila. E por que isso vai dando eficiência? Isso vai dando eficiência porque se você faz a abordagem top-down, que é a que a divisão e conquista faz, muitos desses problemas menores, esses problemas, por exemplo, de quando a mochila você só está usando a capacidade 0 dela, ou 1, ou 2, ou está analisando um item só, ou 2 itens, esses problemas vão se repetir ao longo da sua conta, principalmente se o número de itens da sua mochila cresce. Então, ao longo do algoritmo, se você tiver, por exemplo, 30 itens para inserir na mochila, você pode, sem querer, várias vezes, tentar inserir o item 1 com a capacidade 2. Você vai ter que repetir essa conta várias vezes. Enquanto aqui, você está criando uma tabela registrando cada problema pequeno e caso, por exemplo, um problema pequeno aqui é você avaliar uma mochila de capacidade 1, por enquanto, e olhar um item só. Cada quadradinho, cada posição aqui é um problema menor que é parte do problema maior, do problema completo. Esse que eu marquei agora que vocês estão vendo, esse cara aqui, é o problema da mochila quando você só tem um item a se inserir, que é o item 0, e a sua mochila tem capacidade 1. E à medida que o tempo vai passando, você sempre vai consultando informação anterior da tabela para ir preenchendo as posições que vêm depois, de um jeito muito mais eficiente. Tanto a programação dinâmica quanto o algoritmo de divisão e conquista recursivo, eles são eficientes para uma mochila com pouquíssimos itens. Mas quando sua mochila passa a ter 20 itens, 30 itens, 40 itens, 50 itens, a programação dinâmica acaba sendo mais rápida e economizando muito mais memória, ao menos para o problema da mochila. Para outros, pode ser que não seja, aí você vai ter que analisar caso a caso aí. Então vamos continuar mais um pouquinho para entender outras situações. Então acabou a execução dessa linha aqui e eu volto para o cap aqui, né? Eu volto para esse cap aqui a fazer a análise. Então, o nosso I, que valia 1, só que o cap que era 2, agora ele passa a ser 3. Então, agora o nosso cap aqui, ele é 3. Vamos ver que diferença que isso vai ter no algoritmo. Aliás, não, eu coloquei cap 3 ali, mas ali é cap 2. Porque na última iteração, né, a gente pode até ver subindo aqui um pouquinho, o cap era 1. Então agora o cap ele é 2. E aí vamos conferir, né? Vamos rodar o algoritmo aí para ver o que vai acontecer. I igual a 0 ou cap igual a 0? Não. Então pula. Aí volta aqui para o elif. Aí vamos perguntar para o elif ali. Caro elif, prezado elif, se o peso de I menos 1, meu I é 1, logo, se o peso do meu item 0 for menor ou igual à capacidade que eu tenho no momento, que é 2, quanto dá isso? O peso do meu item 0 é 1. 1 é menor ou igual a 2? Com certeza. É muito. É muito. Logo, nós vamos repetir a mesma execução assim de linha,
que é essa aqui. A gente vai ver qual elemento é maior, se é esse ou se é esse. Vamos embora, né? Vamos ver aí o que é maior. Então, a gente vai ter V, I vale 1. 1 menos 1, 0. Então, o V de 0 mais o K, I menos 1. O I vale 1, logo aqui é 0. E a capacidade, que no momento é 2, 2 menos o peso aqui de I menos 1, o peso de 0 é 1. Então, 2 menos 1, quanto dá isso? O valor de 0 é 60, nós já vimos. E o K de 0,1, vamos consultar a tabela. O K de 0,1, como a gente pode ver aqui na tabela, é 0. Então, a gente volta lá. E, de novo, vamos ter 60 mais 0 de um lado. E do outro, a gente vai ter K, I menos 1 é 0, e o cap aí é 2. K02, vamos ver o que é K02 aqui. Ah, eu não fui preenchendo, né? Mas, como vocês até viram pelos pontinhos aqui dessa linha, tudo aqui é 0, né? Vai preenchendo com 0. Afinal de contas, se você tem peso 0 na sua mochila, não adianta analisar 3 itens, 2 itens ou 1 item. O valor máximo sempre vai ser 0. Então, aqui você vai ter 60. Por quê? Porque 60 é o maior valor entre 60 e 0. Eu quero o max disso aqui. Aí, agora que a gente já rodou assim alguns casos, vamos tentar interpretar um pouco melhor essa tabela aqui, o que está acontecendo, né? De uma maneira muito parecida com o problema de divisão e conquista, que a gente fez num exercício anterior, a gente tem duas opções aqui. Esse cara está considerando se vale a pena inserir o item ou se vale a pena não inserir o item na mochila. O que vale mais? Se você opta pelo valor do azul, significa que você introduziu o item I-1 na mochila, para aquele caso. E se você, por acaso, opta pelo verdinho, significa que entre inserir e não inserir, a melhor opção é não inserir. Mas por que isso acontece? É simples. Aqui no caso você considerou aqui, por exemplo, o K01. O que é o K01? O K01 é esse cara aqui. É quando você pega o melhor que você consegue de peso 1. Desculpa, esse K01, né, esse cara aqui que eu estou falando para vocês, esse cara aqui é o K01. Se você insere o item que é o V0, você, além de tudo, ainda consegue inserir nenhum item com uma unidade de peso. Olha, vamos refletir. Se a gente está inserindo esse elemento V0, significa que a gente inseriu algo que tem peso 1. Ainda sobra uma outra unidade de peso, que a gente pode usar para inserir um outro item. Só que, como a gente está ainda considerando 2 itens, dessas duas possibilidades, né, uma eu já coloquei, que é esse item 2. Aliás, né, esse 60 aqui, ele vem aqui embaixo. É aqui. Na hora de preencher, eu preenchi errado. Beleza, agora sim. Então, como vocês podem observar aqui, eu ainda estou na situação de ter só um item a se considerar, que é esse que eu inseri aqui. No momento, esse K01 aqui é inútil, pois ele pensa, tem um 1 aqui, significa que eu ainda tenho uma unidade para inserir um elemento. Aí eu posso inserir um elemento anterior a esse que eu estou considerando agora, e é daí que vem esse 0. Por que é 0? É 0 porque antes desse primeiro item, que eu estou analisando, não tem nada antes dele. Logo, eu vou tentar inserir o valor desse item atual mais um elemento anterior que tenha essa unidade aqui de peso que eu estou definindo. Só que não existe nenhum item antes desse, então a conta aqui vai dar 0. Agora, a outra possibilidade é essa aqui,
que é você não inserir esse elemento, e não inserindo esse elemento, você deixa 2 unidades de peso livre para inserir outro depois, só que de um elemento anterior a ele. Não existe um elemento anterior a ele, logo, ali você vai preencher com 60. E vai surgir novamente um padrão, né? Um padrão onde, se eu só tenho esse item aqui a se considerar, um único item, o item 0, o máximo de valor que eu vou conseguir na hora de inserir aqui é só 60, pois se vocês observarem bem, esse item aqui, ele tem peso 1. Tendo peso 1, você pode inserir ele numa mochila que tem peso 1, na mochila que tem o peso 2, mochila que tem peso 3, mochila que tem peso 4 e mochila que tem peso 5. Então você sempre vai conseguir inserir esse elemento na sua mochila desde que exista pelo menos uma unidade de peso. Aqui, como a unidade é 0, eu não pude inserir. Então, nem faz sentido eu continuar esse rastreio de maneira repetida. Eu já posso pular e preencher 60 ali tudo, né? Então, nessa coluna aqui toda, eu só tenho um item a inserir. O valor dele é 60. E até aí a coisa está tranquila. A coisa vai começar a complicar a partir de agora, nessa coluna, pois eu tenho 2 itens a considerar, o item 0 e o item 1. E aí, à medida que o tempo for passando, eu vou aumentando gradativamente o tanto de mochila que eu posso usar e ver como isso vai reverter nas minhas escolhas. Vamos lá. Então, continuando para as iterações que vale a pena, agora o meu i vale 2, e nessa situação a minha capacidade é 1, né? Seguindo aí o for, do jeito que está. Vamos ver o efeito que isso vai ter no meu algoritmo. O meu algoritmo está aqui. Tudo começa eu testando esse if. Eu testo esse if e pergunto, meu i é 0 ou meu cap é 0? A resposta é que não, né? E aí a gente segue para o elif e vê o que vai acontecer ali para aquele elif em particular. Vamos ver. Então agora eu estou no elif. Vamos ver aí o que vai acontecer. Então, agora temos o elif. E eu vou perguntar, o peso do item 2 menos 1. O meu i vale 2. Então, o peso do meu item 2 menos 1, ou seja, o peso do meu item 1 é menor ou igual à capacidade de 1 da minha mochila até o momento? Vamos conferir, né? Lá em cima está a resposta. O peso do meu item 1, pessoal, é 2, como vocês podem ver aí. Então, o meu segundo item, que tem peso 2, ele menor igual a 1? Falso, né? Isso aqui é falso. Isso sendo falso, eu vou cair numa situação diferente aqui, que é o else. Então, a gente vai entrar nesse else quando a gente tentou introduzir um elemento na mochila que não cabe. E por que não cabe? Não cabe muito provavelmente porque, não cabendo, aí a gente vai tentar inserir o maior valor que eu consigo com a mochila tendo a capacidade de apenas 1, que é o que vai estar na informação aqui do else. Então, agora eu estou aqui no else. E no else, especificamente, o que vai acontecer? O meu K com o I valendo 2 e meu cap valendo 1, ele vai receber K1, cap também 1. Isso significa que se eu tiver 2 itens a considerar e uma mochila de capacidade de apenas 1, isso é equivalente ao problema de considerar apenas um item da mochila de capacidade 1. Justamente essa mochila que só considera um item de capacidade 1, ele vai ser um item cujo peso é igual a 1, logo o elemento é inserido e ocupa totalmente a mochila. Então eu vou olhar aqui o K11, o K11 é esse cara, e o K21 aqui vai ser 60 também. Então, se eu tenho um item a se considerar e uma mochila de capacidade 1, o maior valor que eu consigo em cima disso é 60. Se eu passo a considerar um leque de itens maior,
eu tenho que olhar entre esses dois itens qual é o mais valioso para colocar na mochila desde que ele caiba. E um item tem peso 1, cabe. O outro item tem peso 2, não cabe. Então esse vai ser maior. E, obviamente, se eu passar a considerar um terceiro item, esse terceiro item tem um peso maior ainda. Então, se eu tiver os itens 0, 1 e 2 para considerar, e minha mochila tem capacidade 1, o máximo de valor que eu vou conseguir é do item que cabe na mochila. Dos outros dois, não. Logo, se eu rodar o meu algoritmo aqui, também vai ser 60, né? Ali, à medida que o algoritmo fosse rodando, já seria 60, né? Eu não vou rastrear até chegar naquele ponto ali, pois eu espero que com essa explicação vocês estejam entendendo porque que já faz sentido eu preencher ali de uma vez com 60, tá? Mas vamos continuar preenchendo os espaços que eu não sei, porque tem muito espaço ainda ali que eu não sei o que vai acontecer. Por enquanto, eu preenchi tudo com 0,60. Vamos ver o que vai acontecer agora na iteração i igual a 2 e cap igual a 2 também. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho, sinceramente, que é até besteira, né, testar esse if, porque só vou entrar nesse if se o i é 0 ou o cap é 0. Vamos direto no elif aqui ver o que acontece. Então, nesse elif ali, você tem se o peso do item 1 é menor ou igual do que a capacidade 2. O peso do item 1 é 2, que é igual a 2. Logo, sim, é possível eu inserir o item 1 na mochila. Só que eu tenho um dilema, eu já tinha o item 0 antes. Então eu tenho que ver se dá para eu inserir o item 1 junto com o 0 ou um ou outro. A gente tem que ver o que a linha de baixo ali do nosso código ele vai dizer. Então a primeira coisa que eu avalio é esse cara, ou esse cara, qual que é o maior. E aí vamos olhar, V de I menos 1. V de I menos 1 é V1. V1 é o valor do item 1 que eu não vou subir lá, mas a gente já deve ter memorizado pelos vídeos passados, que é 100. 100 mais o K de I menos 1, K de 1, e a capacidade 2 menos o peso do item I menos 1, do P1, que é 2. 2 menos 2. Então é 100 mais K1, 0. O que é esse K1, 0? É basicamente o valor máximo que eu consigo considerando um item, que é o item 0, considerando pelo menos um item, que é o item 0, o valor considerando esse item 0, sem gastar peso nenhum, com peso 0. Se eu for consultar a tabela, o que seria o meu K quando o meu I é 1 com peso 0? A gente tem esse cara. Ou seja, se eu estiver considerando um item, o item 0, e eu não tiver capacidade nenhuma de inserir na minha mochila, o valor máximo que eu consigo disso é 0, porque eu tenho um item. Esse item não pode entrar na mochila. Logo, isso dá valor nenhum. Então, se eu inserir esse elemento 1 aqui, desse V1, o máximo de valor que eu consigo é 100. Mas, eu tenho que considerar a possibilidade, se eu não inserir esse item 1, se eu não inserir esse item 1, o que acontece? Eu tenho o K, I menos 1, 2 menos 1, 1, então o K de 1 com a capacidade 2. Aí eu pergunto para vocês, o que eu consigo de máximo de valor, de melhor valor, se eu estiver considerando apenas um item, que é o item 0, tendo o espaço 2 da minha mochila para inserir ele? Ora, se eu tenho um item a se considerar, esse item é 0, ele gasta 1 de peso e eu tenho um espaço de 2 na minha mochila para guardar, o máximo que eu consigo extrair de valor é 60. Então, no fim das contas, o que eu aprendi disso tudo? Que se eu tiver dois itens a se considerar, o item 0 e 1, e uma mochila de capacidade 2, eu tenho duas possibilidades boas aí. Ou eu insiro o objeto 0 ou o objeto 1, já que ambos cabem na mochila, mas não cabe os dois juntos.
Aí eu olho os dois e me pergunto qual vale mais. O que vale mais, obviamente, é o 100. 100 mais 0, né? Esse cara aqui é 0. Logo, para esse subproblema, o valor máximo que eu consigo aqui é de 100. Quando eu tenho dois itens a se considerar, o 0 e 1, e a minha mochila tem capacidade 2 unidades, eu posso inserir o objeto 1, que tem peso 2, ele entra, ocupa a mochila inteira, acaba o espaço e o valor dele é 100. É o melhor que eu consegui até agora, né? Legal. Vamos continuar. Vamos continuar agora com o i valendo 2 ainda, só que agora com o peso da minha mochila valendo 3. O que será que vai acontecer? Vamos conferir. Tá aqui o meu algoritmo. Eu não tenho... Opa! Eu não tenho nada aqui para... eu não vou entrar nesse if novamente, porque o i é 2 e o p é 3. Né? A capacidade é 3, melhor dizendo, da minha mochila. Eu estou colocando p, mas na verdade esse cara aqui é a capacidade, né? É o peso que posso inserir na minha mochila. Então deixa eu corrigir aqui. A capacidade que eu consigo inserir na minha mochila nesse momento aí é 3. Legal. Aí agora eu vou testar esse cara. Aí vamos ver. O peso do item 1, porque 2 menos 1 é menor ou igual a 3. O peso do item 1, como eu falei para vocês, é 2. 2 é menor ou igual a 3. Logo, dá para eu inserir o elemento na mochila? Dá para se considerar. Aí a gente tem que olhar o K. O K não, perdão. A gente tem que olhar a linha de baixo e ver o que acontece dentro do K. Isso, melhor dizendo. O que acontece aqui dentro do K. Vamos analisar um e outro. Então, a gente tem V1, que já discutimos, é 100, para o K, I menos 1, 2 menos 1, 1, K1, e a capacidade que eu tenho no momento é 3 menos o peso de 1, que é 2, que dá 1. Então, o valor máximo que eu consigo aí é o valor de inserir o item 1, e o valor máximo que eu consigo, considerando um item só, que é o item 0, tendo uma unidade de peso. Aí vamos voltar à tabela que está aqui e dar uma olhada. K11 é esse cara aqui. O que esse K11 aí, que tem um 60 dentro, significa? Que se você estiver considerando um item só, que é o item 0, e você tiver uma unidade de peso que cabe algo na sua mochila, o máximo de valor que você consegue é 60, porque aí esse item que vale 60, ele tem peso 1. Tendo peso 1, você coloca na mochila e a mochila fica cheia. Logo, você consegue inserir os dois itens de uma vez, 100 mais 60, pois esse tem peso 1 e esse tem peso 2. Você tem capacidade 3 aí nessa mochila, mas provavelmente essa é a melhor opção, mas vamos olhar a outra opção também. O que é a outra opção? A outra opção é não inserir esse item 1. Né? Eu acabei de ver aqui que eu inverti as cores para esse caso, mas não tem problema não. Esse aqui pode ser o verde e esse cara aqui pode ser o azul. Legal. O azul vai ser K, 2 menos 1, 1. E o CAP é a capacidade que a mochila vai ter sem inserir esse item aí, que vai ser capacidade 3. Aí vamos olhar o K13 ali na tabela e ver o que acontece. K1, o K1, 3 é esse cara. Significa que se eu estiver considerando todos os 3 itens, mas eu só tenho uma unidade de peso nessa mochila, eu só posso colocar o único item que cabe. O item de 1 kg na mochila que só cabe 1 kg, que é justamente o 60. Então é um mau negócio. Eu posso escolher ou eu insiro os dois itens e eu tenho um valor de R$160, por exemplo, ou ignoro o 100, né? Eu coloquei ali, que não é 60 não, 600 não, ali é 60.
Ou eu insiro os dois valores que tem os dois itens que tem o valor de R$ 160, ou eu ignoro o segundo item que tem valor 100 e eu insiro só o primeiro que tem 60. Entre 160 e 60, o que vale mais é o 160. Então, nesse momento aqui, falta pouco aí para a gente preencher a tabela. Vamos preenchendo mais rápido aí para ver o que acontece, né? Então, nesse momento agora nós temos... Aliás, né, meus amigos? Toda hora eu tenho trocado, não é aqui que eu coloco, não. É aqui, ó. Porque eu estou considerando 2 itens e a capacidade é ali 3. Aí, pessoal, vamos tentar ser práticos, né? A gente só tem 2 itens aí a considerar. Se a capacidade da mochila aumenta ainda mais, eu ainda consigo introduzir os 2 elementos da mochila. Logo, o valor máximo que eu consigo é 160. Eu só vou considerar o terceiro elemento a partir daquela coluna. E aqui também, se eu aumento mais a mochila, eu consigo botar os 2, então ali também dá 160. Legal, agora eu estou nessa coluna 3 aí, que talvez o bicho pegue um pouco mais. Então agora meu I vale 3 e a capacidade da minha mochila aí vale 2. O que será que eu consigo aí de bom? Vamos descobrir. Não é 0 e 0, então a gente cai para o ELIF. No ELIF, vamos ver se a gente está bom. Não vamos nem precisar olhar para o algoritmo mais, de tanto que a gente fez isso. Então, se a gente estiver considerando o peso do item, eu vou deixar aqui porque colinha é sempre bom, né? Então, o peso do item, 3 menos 1. O peso do item 2, que é o último item. O peso do item 2 é menor ou igual do que a capacidade de 2? Provavelmente não, né? O peso do item 2, o primeiro item tem peso 1, o segundo item tem peso 2, o terceiro item tem peso 3. Então, 3 é menor ou igual a 2? Não é. Logo, isso aqui é falso. E aí, o que nós vamos fazer? Recorrer ao else, que está aqui. E o else que está aqui é esse cara. Então, o que vai acontecer? O K, para I igual a 3 e capacidade 2, vai ser igual ao K 2, 2. O K 2, 2 é esse cara aqui, 100. Então, a resposta ali vai ser 100. O que isso significa? Significa que eu tentei inserir o próximo item e descobri que o próximo item não cabe numa mochila que tem capacidade 2. Então, eu pego o maior valor que eu obtive para mochilas de capacidade 2, que é o que está armazenado no meu K22. O meu K2 é, considerando 2 itens, o tanto que eu consigo ocupar da minha mochila de capacidade 2. Então, eu simplesmente preencho 100 ali. E aí a gente continua. O I agora vale 3 e o cap ali também vale 3. O que vai acontecer? O if a gente não entra. O else a gente vai entrar, porque igual a gente viu ali em cima, a gente vai ter que 3 é menor ou igual a 3. E aí a gente vai ter que analisar agora novamente essas duas opções aqui e decidir a melhor. Então vamos lá. O valor do item 2 mais o K, considerando 2 itens, e a capacidade de 3 menos o peso do item 2, que é justamente o peso, né? O peso de 2 é igual a 3, né? Justamente esse cara aqui. Então, a gente vai ter que o valor do 2 é 120, mais, se eu tiver 2 itens, considerando 2 itens, os 2 primeiros itens, e eu não tiver peso nenhum que caiba na mochila, peso 0, esse cara aqui vai dar 0. Né? O K20 ali é certeza que ele vai dar 0 ali, e ele de fato deu 0, olha lá, como a gente pode ver. Então, essa é uma possibilidade, mas eu tenho que ver também a outra possibilidade. E se eu não tentar inserir o 120? Quer dizer, o item 2 que tem valor 120. Se eu não fizer isso, eu vou ter que pegar o valor no K 2, capacidade 3. Se eu considerar 2 itens e uma mochila que tem peso 3, o que eu tenho?
eu tenho 160, porque eu tenho dois itens a se considerar. A mochila cabe peso 3. Eu inseri um item que tem peso 2 e o outro item com peso 1, que somados dá 160. Então eu tenho 120 de um lado e 160 do outro. Eu tenho que escolher o melhor. O melhor, obviamente, é o 160. Então, ali a resposta aqui vai ser 160. É basicamente o que essa iteração me deu é o seguinte: o que vale mais a pena? Eu tentar inserir o terceiro item que tem peso 3 ou inserir os dois primeiros que somados também tem peso 3? A soma dos dois primeiros itens dá um valor maior do que apenas o último item. Logo, se eu tiver considerando os 3 itens e a minha mochila tem peso 3, o que vale mais a pena é os dois primeiros itens com valor de 160. E vamos lá que está acabando. Eu vou continuar aqui. Se eu tiver agora o meu I ainda é 3 e agora o meu cap é 4. No if não vai entrar. No elif eu vou ter de novo peso 2, uma mochila de capacidade 4. Eu vou ter 3 menor ou igual a 4, então dá para eu inserir na mochila. Só que aí, até seguindo esse cara aqui e esse cara, eu tenho que ver o que vale mais nessa situação. O meu V2 aqui, 120. Então eu tentei inserir 120 mais. Aí agora eu tenho que olhar esse K aqui. Vamos ver. O meu K, considerando que o meu I vale 3 nessa situação. Eu estou indo um pouco mais rápido porque é um processo já um pouco mais repetido. Então o meu K ali vale 2. 3 menos 1, 2. E o meu cap é o quê? É 4 menos o peso do último item, que é peso 3. Então é 120 mais o valor máximo que eu consigo considerando os dois primeiros itens e uma unidade de peso. Então, se eu tiver os dois primeiros itens e um espaço vazio de uma unidade na mochila, qual o maior valor que eu consigo? Se eu consultar o meu K21, vou consultar aqui o meu K21. Meu K21 é esse cara, 60. Faz sentido, pois afinal tem os dois primeiros itens. Eu tenho um espaço de uma unidade para guardar na mochila. Um objeto tem peso 1, o outro 2, eu consigo inserir o de peso 1. Logo, ali vai ser 120 mais 60, 180. E olha que legal. O primeiro e o terceiro item dá para inserir na mochila nessa situação e eles dão valor 180. Mas eu tenho que ver se vale a pena não inserir o terceiro item e provavelmente trabalhar com os dois primeiros, que é o que o K2, 4 me dá. Os dois primeiros itens com um espaço de 4 unidades aí de peso. Então vou olhar aqui, consultar na tabela, o 2, não, 2,4 não. Minto, não é 2,4 não. Não, é 2,4 sim, tá certo, é 2,4. 2,4 é esse cara aqui, 160. Se você estiver considerando os dois primeiros itens e sua mochila cabe 4, você pode inserir o primeiro item que tem peso 2 e o outro item que tem peso 1 e ainda sobra 1. Então você vai ter a opção entre 180 e 160. Qual que é melhor? O maior é obviamente o 180. Então chegamos numa situação que descobrimos um elemento que vale ainda mais, 180. E finalmente estamos na última situação, aonde a gente vai resolver o problema de fato. Então vamos lá. Agora eu tenho I igual a 3 e cap igual a 5. Aí o if a gente não vai entrar. O peso do item 2 é menor ou igual a 5? Obviamente é, porque vai ser 3 menos 5, não vou nem perder tempo com isso. A gente vai ter basicamente, aí nem vou entrar em muitos detalhes não, fazer a conta básica aqui. Você tem o valor de 120 mais o K de 2 e a capacidade 5 menos 3, K22. Que aqui eu gastei 3 unidades de peso para inserir na mochila, sobra 2. E qual que é o maior valor que eu consigo, considerando os dois primeiros itens? Eu já inseri o terceiro, né?
já estou tentando, sobrando 2 unidades de peso na minha mochila. O meu K22 me dá 100. Então eu vou ter 120 mais 100, que dá 220. 220 parece que é o melhor valor, mas a gente ainda tem que considerar o K2 com 5 espaços vazios aí na minha mochila. Se eu não inserir o último item, se eu tentar ver o que eu consigo de melhor com apenas os 2 primeiros itens e com a mochila sobrando 5 unidades de espaço, eu tenho 160. E 220 é maior que 160, logo a resposta final é 220, que bate com os outros 2 algoritmos anteriores. Ufa, né? Esse deu trabalho, esse foi puxado. Tá certo, gente? É isso, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos vemos na próxima. O último dessa série que eu vou mostrar para vocês é o algoritmo genético. Tá certo? Forte abraço aí, falou!